do contexto original, nós vamos encontrar as falas de Rav Shaul de uma maneira difícil de entender. Quem não entende de Torá não consegue compreender o que Paulo está falando. Você pega Romanos 7 mesmo, o apóstolo Paulo começa assim, ó: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei. Ele já começa dizendo que aquilo que ele vai trazer é sobre quem entende da lei, sobre quem conhece. Então, se você conhece da lei, você vai compreender tudo que ele está falando. Só que quem não entende de Torá não vai compreender na íntegra, vai tirar uma conclusão fora do contexto, que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, se Pedro falou que as cartas de Rav Shaul são difíceis, então a pregação do apóstolo Paulo parece ser uma loucura para quem não entende. Quantas vezes você se deparou com um texto ou com outro e você fala assim: Paulo está indo contra a Torá? Como que um judeu está indo contra a Torá? Que é o que a maioria dos cristãos acredita, que ele está indo contra a lei. Mas peraí, uma hora ele fala que o mandamento é santo, justo e bom, Romanos 7,12. Como que uma pessoa pode ir contra o mandamento que é santo, justo e bom? Quando Paulo está na sua defesa diante do Sinédrio, ele fala que ele é zeloso na lei. Peraí, mas essa impressão que você tem é porque a ótica que você está usando para analisar é uma ótica não no contexto original. Você está pegando falas de pais da igreja, e quando eu falo pais da igreja, eu estou falando de pessoas que eram gentios, que se converteram. Nós não estamos falando de judeus interpretando a fala de Paulo, porque o judeu interpretando a fala de Paulo aqui já está falando, tem aspectos difíceis de entender, que para a igreja ela acha que é simples, que é fácil. Não, Paulo falou para ir contra a Torá, que tudo é pela graça, que acabou isso daqui, acabou isso dali, e é isso que a comunidade hoje entende. Eu vou te mostrar que tem muito mais coisa, muito mais profundidade, muito mais riqueza. Ele fala assim, ó: varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, então ele estava falando hebraico com a comunidade judaica que fala hebraico, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Um rabino da época do apóstolo Paulo, que legislava a Torá, e eles eram da escola de Hilel, escola farisaica de Hilel. Aí olha só: instruído conforme a verdade da lei. Essa verdade da lei, grife aí na sua Bíblia e coloca ao lado aqui, ó, Salmo 119, verso 142. Por quê? Porque quando falar da verdade, você vai lembrar que a verdade está pautada na Torá. Quem fala isso? O salmista. A tua justiça, ó Deus, é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. E ele fala assim: instruído conforme a verdade da lei, ou seja, na Torá de nossos pais, zeloso para com Deus como todos vós hoje sois. Então ele era zeloso na lei, como todas aquelas pessoas